Tá, então essa aí é o Banzuke, certo? Essa imagem que você está mostrando agora é o Banzuke. É exatamente isso que lá na Associação de Sumo eles produzem, né? 6 vezes por ano, antes de cada campeonato, para dizer qual é a posição de cada lutador dentro desse quadro aí, certo? Isso aí, o original é feito numa madeira, tá? E Certo. aí eles fazem como se fosse uma fotocópia e distribuem isso daí em papel para todo mundo, como se fosse um jornalzinho lá. Então, o lado leste e o lado oeste. Cada ranking que vai ter, né, no Banzuke vai ter um leste e oeste, certo? Isso vai desde do John Okuchi lá embaixo, 30, até o Yokozuna. Pode ter um leste e um oeste. Em alguns casos, pode não ter, né? Se tiver só um Yokozuna, vai ser só um Yokozuna leste. Se tiver só um Ozeki, pode ter só um Ozeki leste e assim por diante. O leste, ele é um pouquinho superior ao oeste na classificação deles, tá? Então, é considerado que o melhor lutador dentro de uma mesma posição é o da posição leste. O oeste está um pouco abaixo. E basicamente o que é isso aí, né? O sumo profissional japonês, né, que também a gente chama de Ozumo, o grande sumo, ele é uma coisa bem apartada do resto do sumo que existe, certo? Então, existe campeonatos de sumo tanto amadores quanto profissionais, fora disso aqui que você está mostrando, tá? Esse aqui é o sumo tradicional, que já vem de uma herança de séculos já no Japão, e é praticado no Japão, e é o esporte oficial do Japão, certo? Então tem lutadores de sumo que lutam fora dessa organização aqui, no próprio Japão e fora do Japão também, em vários países, que em geral a gente chama de sumotori. Né? O que é o sumotori? É um lutador de sumo, né? Em geral. Esses aqui, todo mundo que tá nessa... Isso aqui é uma lista, né? Tá em japonês, a gente não entende nada, mas é uma lista de nomes e os rankings de cada um. Basicamente, todo mundo que tá nessa lista, a gente chama de Rikishi, certo? Aqui, ó, quando você diz leste e oeste, é por região mesmo? Ou leste e oeste divisão? Não, é simplesmente uma designação de que tem um lado leste e um lado oeste. Ah, entendi. Certo? Quando eles vão pro ringue lutar, tem um lado leste e um lado oeste. Entendi. Quando a gente vai ver na televisão, o que aparece do nosso lado esquerdo, do lado direito do juiz, do Gyoji, do nosso lado esquerdo é o lado leste. E o outro é o que a gente chama de oeste. Então vamos lá, a gente está falando do sumo japonês. Então não são sumotori como pode ter em qualquer lugar do mundo. São o que a gente chama de rikishi, que é especificamente o lutador de sumo japonês da organização oficial, que é essa daí, tá? Então no próprio Japão tem outros campeonatos de sumo também. Tem o sumo universitário, tem ligas de sumo, tem a Copa Hakuho, tem várias coisas que são feitas fora disso daí. Mas esse é o sumo, digamos assim, oficial. O sumo, o grande sumo. Dentro disso, a gente tá. Então, todos os caras que estão nessa lista a gente chama de rikishi, tá? E o que a gente vai falar aqui é da carreira desse tipo de lutador, tá? Que é uma coisa muito diferente de todo o resto que é feito por aí. É uma organização muito específica, muito tradicional, é uma coisa única, né? Então, vamos supor que você é um jovem que vai entrar nessa carreira. Vamos ver como é que funciona a sua entrada e a sua ascensão nesse sistema, certo? Certo. Para a gente entender como é que é esse Banzuke. Então, a primeira coisa é o seguinte: você, para participar disso daí, do Ozumo, do grande sumo japonês, você precisa participar de um estábulo. Tá? Você precisa fazer parte de um estábulo. Isso é totalmente cultura japonesa, que é a cultura de grupos, viver em grupos. Ou seja, você tem que fazer parte de uma organização para você ter uma posição social, digamos assim, né? Então não existe independência individual nesse caso. Você vai entrar num estábulo que vai te dar todo um suporte para você fazer a sua carreira como lutador, certo? Então, para determinar qual rei você vai entrar, vai depender de muita coisa. Às vezes a família que você faz parte, se você tem algum lutador de sumo na sua história, você teve um pai, um avô, bisavô, tataravô, isso aí conta também, né?
Entendi. E assim por diante. O estábulo, ele tem um chefe, tem um pelo menos, às vezes tem mais de um, mas tem sempre um principal, que é o chamado Oyakata. O Oyakata é o dono do estábulo, tá? Ele é como se fosse o chefe da família, mas ele tem muito status no mundo do sumô. É como se fosse quase um senhor feudal, ele tem poder total dentro do estábulo, né? Gente, você vai fazer artes marciais, você vai numa academia, aquilo é uma parte da sua vida, certo? Lá não é parte da sua vida. Quando você entra nisso, isso é a sua vida, não é uma parte. Entendi. Você entendeu? É tudo dentro disso. Então a primeira decisão que você tem que tomar, vamos supor que você vai querer entrar nesse negócio. A primeira decisão, que é uma muito importante, é o seguinte: se você vai entrar quando você sair da escola e antes de fazer a universidade, ou se você vai fazer a universidade, praticar o sumô universitário e vai entrar depois de se formar. Tá? Se você, isso faz muita diferença, por quê? Qual que são os destaques aí? Se você entra pela universidade, né, você faz a universidade, faz o sumô universitário e depois entra por lá, você já entra não na sexta divisão, acho que você entra na quarta ou na quinta divisão. Né? São 6 divisões do sumô. Né? O Banzuke é dividido em 6 partes. Se você faz o sumô universitário e se gradua e tem a sua qualidade, a sua competência, né? Porque você tem que ganhar também no sumô universitário e mostrar a sua qualidade. Você pode entrar, mas isso é opcional, não é obrigatório também. Tem gente que faz o curso universitário, pratica o sumô na universidade, mas depois entra pela sexta divisão, por baixo também, né? Mas, se não me engano, você consegue entrar, se você quiser, já na quarta ou na quinta divisão, tá? Agora, se você faz isso, qual é a vantagem? Você vai praticar o sumô, independente do resultado seu, da sua carreira de sumô, você, quando sair disso, já está formado em alguma coisa, certo? Entendi. Então você já tem condições de começar uma carreira em alguma coisa, porque você já tem o seu diploma universitário. Você tem a outra opção também, que é a pessoa entrar com 15 anos de idade no estábulo, e deixa a universidade para lá e vai direto para o sumô profissional. Qual é a vantagem desse? Ele não vai ter o diploma quando ele se aposentar. Porém, se ele entrar num estábulo e fazer carreira rápida, ele pode ascender de tal maneira que ele não precisa nem de carreira quando ele sair. Ele pode, inclusive, fazer uma carreira no sumô, porque ele pode virar o Oyakata no futuro, entendeu? Mas eles têm várias funções, não é só ser chefe do estado. Você pode ser um Oyakata, que é um treinador subordinado a um Oyakata maior, mas que treina junto num estábulo. Ele pode ser aqueles juízes que ficam ao redor do dohyo, vestido de preto, né, que a gente chama de chimpans, né? Cada um daqueles ali é um Oyakata. Ele já foi um lutador de sumô. Entendi. Ele se aposentou, mas ele continua trabalhando dentro do sumô, tá? Então existe uma carreira de sumô para você se aposentar da carreira de rikishi, que é caracterizado pelo nó no cabelo, né? Pelo cabelo que eles usam, pelo penteado que eles usam, né? Quando tem a cerimônia de aposentadoria, não sei se você já viu, né? Alguma, mas tem a cerimônia de aposentadoria do rikishi. Qual que é o ato principal da cerimônia de aposentadoria? É cortar o cabelo dele, porque todos os lutadores de sumô têm o cabelo comprido, certo? Certo. Então, só que eles amarram de um jeito lá, que é aquele jeito especial dele, que é o tal do nó do lutador de sumô, que é um nó que vem da tradição dos samurais. Na sociedade japonesa, as únicas pessoas autorizadas e conhecidas que podem usar o nó do samurai são os lutadores de sumô. Que vem da tradição dos samurais antigos, né? Que é esse cabelo específico que eles usam. É um cabelo comprido, mas ele é amarrado de um jeito lá que não afeta na luta, né? Então, quando eles aposentam o rikishi, ele se aposenta, esse cabelo é cortado, inclusive ele fica no museu lá. Então, o cara pode não fazer o curso universitário, mas qual é a vantagem, né, de você não fazer o curso universitário? É que você vai entrar mais rápido no sumô profissional, que é o mais competitivo que existe. Né? Então, existem algumas universidades, a mais famosa de Saitama, que prepara muito bem o lutador. Né? Porém, não é garantido, nem mesmo o cara que vai por lá, que ele vai ter a mesma qualidade de alguém que já está treinando com os profissionais. Porque quando você está num estábulo, você entra, né, nele para começar a praticar, pode ter caras que estão na primeira, na segunda divisão, né, no mesmo estábulo, e você tem a oportunidade de treinar com eles, entendeu? Entendi. E isso faz muita diferença, muita diferença. Então, uma opção que você tem que fazer é essa.
Você com a família, lógico, né? Porque é uma criança, estou falando de uma criança, não adolescente. Você tem duas possibilidades. Ou você entra direto num estábulo e começa a praticar o sumo profissional, já na adolescência, 15 anos de idade. Ou você passa alguns anos numa universidade e depois você, de formado, você começa a praticar o sumo profissional. Entendi. Aí é possível. Você tem 6 divisões no sumo, certo? Jonokushi, Jonidan, Sandami, Makushita, Juryo e Makuuchi, que é a primeira divisão, ou Makunouchi, né? Todo mundo vai entrar, exceto aqueles que têm um privilégio lá por causa do sumo universitário, dependendo do que aconteceu, o cara pode entrar, acho que na 4ª ou 5ª divisão. Mas vamos supor que todo mundo vai entrar por baixo, que até muitos que fazem universidade fazem isso. Eles vão na universidade, mas depois entram querendo começar de baixo mesmo. Então eu vou te explicar como é que funciona. Você vai entrar no sumo, você vai se tornar um Rikishi, certo? Você vai primeiro fazer o Maizumo. O que é o Maizumo? É uma competição para ver onde que eles vão te colocar na 6ª divisão, que é a Jonokuchi, tá? Então, você compete com alguns caras que estão entrando também, para ter uma ideia mais ou menos do seu nível, eles vão te jogar em algum lugar da 6ª divisão, tá? Que tem mais ou menos uns 60 caras. Toda essa organização aí do sumo japonês tem mais ou menos 1000 caras, tá? Pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos, tem que fazer as contas aí. Entendi. Dividindo leste e oeste, sempre, né? Metade para um lado, metade para o outro. Então você começa no Maizumo, que é uma competiçãozinha lá para ver onde que você vai entrar na 6ª divisão. Quando ela for pro primeiro torneio dela, ela vai no Maizumo. E lá no Maizumo ela vai disputar com outros caras que também estão começando agora, só para ter uma ideia de diferença de nível entre esses caras. E com essa diferença de nível, eles vão ser inseridos na 6ª divisão, que é a Jonokuchi. Aí o que acontece? Existe uma grande diferença nessas 6 divisões do sumo entre as duas maiores, que é a primeira e a segunda, Makuuchi e Juryo, e todas as outras. Qual que é a grande diferença? É o que a gente chama o que é Sekitori e o que não é Sekitori, né? Sekitori quer dizer assalariado, né? Então, na 6ª divisão, na 5ª, na 4ª e na 3ª, você é sustentado pelo estábulo. Você, como lutador, é sustentado pelo estábulo, certo? E você tem que lutar em cada torneio 7 lutas e obter dessas 7, para você manter o seu nível e subir, você tem que ganhar pelo menos 4 delas. Isso, é o que a gente chama de Kashikoshi. Kashikoshi quer dizer que ele atingiu o objetivo dele, mais vitórias do que derrotas. Mais vitórias do que derrotas. Se ele perde 4 e ganha só 3, é Makekoshi, é mais derrota do que vitória. Por torneio, são 6 torneios por ano. Esses 6 torneios por ano acontecem nos meses ímpares, tá? Então você tem o primeiro torneio em janeiro. Cada torneio a gente chama de Basho, né? Em japonês. Tem muito termo em japonês, não tem jeito. E o torneio é Basho, né? Em janeiro acontece o Hatsu Basho. Aí fevereiro pula, março você tem o Haru Basho. Haru quer dizer primavera, né? Eles mais ou menos se organizam conforme as estações do ano. Aí vem o próximo, que é o de maio, né? Que é o Natsu Basho. Aí depois vem passa junho, julho, vem o que a gente chama de Nagoya. Por que Nagoya? Porque ele é feito em Nagoya, né? A maioria dos torneios são feitos em Tóquio, né? No Kokugikan, que é a central lá deles, né? No Kokugikan, mas em alguns casos 3 campeonatos são feitos fora de Tóquio, né? O de março, que eu mencionei, que é o Haru Basho, é feito em Osaka. O de julho, que é o Nagoya, é feito em Nagoya, né? Aí depois de julho você tem setembro, que é o Aki Basho, que é o campeonato do outono, que é em Tóquio. E depois você tem novembro o Kyushu Basho, que chama Kyushu porque ele é feito em Fukuoka, que é no sul do Japão, também fora de Tóquio, tá? Então são 6 campeonatos por ano. Antigamente eram 4, não, antigamente eram 5, sei lá, 50, 60 anos atrás, mas eles mudaram para 6, né? Então 6 vezes por ano é feito um campeonato que dura, o campeonato em si dura 15 dias, certo? Porém, da 6ª divisão até a 3ª, você, como Rikishi, só precisa disputar 7 dias.
Se o cara conseguir, ele entra no Jonokuchi, 6ª divisão, você entra lá e começa a competir. Primeiro você fez o mais 1 para ver onde você vai entrar no Jonokuchi, né? De Jonokuchi 1, que é o mais alto, até, sei lá, o número 30, mais ou menos, né? Aqui tá até mais, aqui tá 80 pessoas, então seria Jonokuchi 40, mas acho que vai até 30 e poucos, mais ou menos, é o atual, né? Aí você vai ser jogado lá. Aí você vai disputar o seu primeiro torneio na 6ª divisão de Jonokuchi, 7 dias. Se você ganhar 4 dos 7, você já vai subir alguma coisa, entendeu? Que é uma coisa que a gente tem que entender que vai valer para todas as divisões. A quantidade de vitórias impacta, obviamente. Então uma coisa é um Kashikoshi de 4 e 3, né? Outra coisa é um Kashikoshi de 7-0. Né? Um cara que fez 7-0, ele tá, né? Clica aí, Jonokuchi. Isso é uma boa porque a gente vê direto no site do Sumo Japonês como é que tá o negócio lá hoje. Vai lá embaixo. Talvez tenha até que abrir uma outra tela. Ah, não, é isso aí, 29. Tá vendo? Ó? Não é 40, é 29 hoje a 6ª divisão. Tá vendo esse Honma lá embaixo? Tá vendo esse Honma? Ele é o cara que tá lá no fundo do posto do sumo. Mas ele pode ter acabado de começar também, não significa nada. Então, tem um outro fator. Como eu falei, tem a quantidade de derrotas ou vitórias e tem um fator subjetivo, que é o seguinte: você pode perder mais do que ganhar, e você pode perder até bastante em quantidade, mas pode ser que você tenha perdido por pouco e que as suas derrotas foram espetaculares, porque a divisão do Banzuke, aliás, como tudo no sumo, não segue somente regras exatas. Existe a subjetividade dos chefes do sumo que vão ver a sua performance e vão determinar a sua posição no Banzuke. Os ocidentais que não entendem isso no sumo japonês, que ele fala, não, como é que pode, fulaninho ganhou tantas, o outro ganhou tantas, porque que está mais acima e tal. É porque não é só quantidade, não é só números, é o fator subjetivo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai lutar, tá? Hoje. Você é Jonokuchi, sei lá o que, vai lutar contra o outro Jonokuchi lá. Aí você vai na luta, só que o cara, ele teve uma lesão, um problema lá qualquer, e ele não vai lutar no dia. Então você vai ter uma vitória que se chama Fuzen. Tá? Você tem uma vitória, porque é o WO, né? Que a gente fala. Você vai ganhar por WO. Então é uma vitória para você. Vai compor lá o seu Kashikoshi se você tiver mais que 4, certo? Agora, você concorda que você não teve nenhum mérito? Um outro que venceu. Vamos supor que você tem um. Olha, eu vou te dar um exemplo. Jonokuchi, você tem um Kashikoshi 5 e 2. Só que tem um outro, cara, que tem na mesma posição que você, o Jonokuchi. Exatamente na mesma posição. Ele tem um Kashikoshi 4 e 3. Só que ele não teve nenhuma vitória por Fuzen. E a performance dele foi melhor. Ele pode subir mais do que você, entendeu? O mérito pode ser, inclusive, de espetáculo, tá? Porque não tanto da terceira divisão para baixo não importa muito, mas a primeira e a segunda divisão são televisionadas e tem muitos fãs que assistem. Às vezes o lutador ele é prestigiado porque ele tem muitos fãs. É que acaba não sendo algo como a gente conhece aqui no Ocidente, tipo assim, de ter mais pontos. O sumo não é só um esporte, essa que é a verdade. O sumo japonês ele não é só um esporte. É um espetáculo, entendeu? Entendi. Então, se você é muito prestigiado, mesmo que você não seja tão bom, eles dão um jeito de te destacar, entendeu? Porque você agrega fãs para o espetáculo. Aí tem muita diferença, tá? E debaixo da segunda divisão, ou seja, da sexta até a terceira, é uma coisa. Quando você chega na segunda, é outra coisa completamente diferente. Por isso que o primeiro grande desafio, né? Primeiro não. Na verdade, o osso já começa a ficar ruim de roer na terceira divisão, né? Você subir, se você for um bom lutador, para você subir até a terceira, então Jonokuchi, Jonidan e Sandami não é assim tão difícil. Tanto é que os bons sobem rápido por isso daí. Geralmente às vezes tem casos que é um campeonato por divisão. O cara tá Jonokuchi, pum, Jonidan, pum, Sandami, pum. Aí chega no Makushita. Na terceira divisão, o critério é o mesmo, tem um monte de gente, tá? Acho que são 100 pessoas, sei lá. Mas tem um problema, porque aí é exatamente como essa pirâmide, né? Ele vai refinando. Na terceira divisão tem muitos caras bons, principalmente na parte superior da terceira divisão.
Então a terceira divisão é o que eles chamam de inferno. Por quê? É muito difícil você passar por isso e chegar na segunda. Tá? Agora, se você chega na segunda, aí você se torna sectório, que quer dizer assalariado. O que é isso? Muda toda a sua vida. Você vai ter auxiliares, né? Porque no sumô, os mais veteranos são servidos pelos novatos, certo? Então você sempre está auxiliando os outros. E você quando entra, né, na sexta divisão, desde a sexta divisão, você começa a auxiliar os lutadores da primeira e da segunda. O que ele precisar, você vai lá e faz. Quando você entra na segunda divisão, você entra no sectório, né, você é assalariado, você recebe um salário seu, você tem os seus assistentes dentro do estábulo, que vão te auxiliar para fazer tudo que você quer. Né? Você ganha muito mais prestígio, muito mais destaque, porque é televisionado. Né? A segunda divisão para cima, a segunda e primeira, né, são televisionadas. Então tem uma série de diferenças de prestígio que é um grande upgrade para o lutador de sumo, entendeu? Então, chegar no Júrio é muito importante para o lutador. Mas o primeiro marco seria chegar no Makushita, na parte superior do Makushita e conseguir vencer lá. Isso é um marco, entendeu? Até a terceira divisão você tem que vencer 4 de 7 para ter o Kachikoshi. Isso, aí na segunda divisão e na primeira o desafio ele aumenta muito, né? Porque a quantidade de lutas é o dobro, né? Então você ao invés de disputar 7, você mais que o dobro, você vai disputar 15. E contra os melhores, né? Então, assim, você é prestigiado, mas também você tem uma compensação. A compensação é que o desafio é enorme, não é fácil, né? Tem o detalhe aí, para quem for assistir o sumo e quiser distinguir rápido se é sectório ou não, o mais fácil é pelo Mawashi, tá? Geralmente o cabelo, quando tá o nó completo, geralmente quer dizer que o cara tá no sectório. Porque até Makushita, ele tem o nó, mas ele não tem, eu não sei o nome disso daí, ele não tem aquele negócio que ele abre assim, sabe? Bota uma foto aí de alguém. Essa conchinha, esse leque aí, isso aí só sectório pode ter isso daí. Então quer dizer que esse cara aí é segunda ou primeira divisão. Tá? Entendi. Essa é a primeira coisa que você já olha o cara, você já sabe. Se ele tem só um filete subindo aqui, mas não tem essa aba abrindo, quer dizer que ele é qualquer coisa até a terceira divisão. Tá? Quando é sectório, eles fazem isso daí. E a outra diferença, se o cara tem cabelo para isso, né? Porque tem cara que sobe tão rápido que ele não dá tempo de crescer o suficiente para fazer o nó. Então você vê ele lutando às vezes na primeira, até na segunda, até na primeira divisão, sem esse nó. Né? Eu vou te dar 2 casos que eu já vi. Aconteceu com o Endo, que tá na primeira divisão até hoje, e o Shinojo também aconteceu isso. Então essa é uma marca. Outra marca que é significativa é que o Mawashi, ao invés de ser feito de um pano comum, é feito de seda. Tá? Então na segunda divisão e na primeira é feito de seda, é um negócio super caprichado lá que eles fazem. E o Sagari, o que é o Sagari? Sabe aquelas fitinhas que fica amarrada na Mawashi? Aí, tá vendo? Essas fitinhas aqui. Tá vendo essa aí do meio? Essa daí, isso é um Sagari da sexta até a terceira divisão. Porque tá vendo que ele é todo flexível? Sim. E ele é feito de pano comum. Aquele ali da direita de cima, olha lá. Esse aí é feito de seda. E aí o que eles fazem? Eles colocam uma cola para deixar um pouco mais rígido, entendeu? Entendi. Então tem essa diferença. Quando você vê um cara com isso daí, é segunda ou primeira divisão. Tá? Faz sentido. E aí você escolhe a cor é baseada no quem você é dentro do estábulo, seu pai, seu avô, sei lá, o seu tataravô. Tudo tem história no Japão, tudo tem tradição. Mas tudo bem, voltando aí ao que a gente tava falando da carreira, né? Então você faz o mais um, entra na sexta divisão, compete na sexta divisão, aí você precisa ganhar 4 de 7. Jonidan é a mesma coisa, 4 de 7, Sandan é a mesma coisa, Makushita é a mesma coisa. O Makushita é osso duro de roer. Tá? É o que eles chamam de inferno. Por quê? Porque são os melhores, né? Até esse ponto são os melhores, e a parte superior da terceira divisão é muito competitiva. Mas tem um grande problema, para você entender a dificuldade da terceira divisão, você tem que entender que não só já é a seleção dos melhores da sexta, quinta e quarta, mas também é uma divisão que contém os caras que caem da primeira e da segunda. E outra, né, quem vem de cima, além de geralmente ser muito bom, ele quer voltar a ser sectório, né? Ele não quer perder todos os privilégios dele. Sim. É muito privilégio, entendeu? É muito privilégio.
O cara não quer perder. Então o cara fica desesperado. Ele cai ali pra uma coxita, alguma coisa ali de 1 a 10, e ele compete como se fosse É um inferno, porque você tá competindo com os melhores que tá vindo de baixo e com um monte de cara experiente, forte pra caramba que tá descendo da primeira e da segunda. Um lunático ali pra voltar o Júlio. Então, só complementando sobre a terceira divisão, também tem algumas outras coisas que tornam a coisa um pouco mais assim, como é que se diz? Estressante, né? É que você tem menos oportunidades de ter Kashikoshi, certo? Como você só tem 7 lutas, você tem, por assim dizer, metade da oportunidade que o de segunda divisão tem de performar, entendeu? É lógico que de segunda divisão e primeira também tem que fazer o dobro, mas são mais dias, entendeu? O de primeira e segunda divisão, ele pode ter uma fase ruim na primeira semana e na segunda semana corrigir tudo, né? No caso da terceira divisão, a pressão, como todas as outras abaixo, é você conseguir as suas 4. Você conseguiu o Kashikoshi, então você tem menos oportunidades. É comum você ver lutas da terceira divisão que parece para quem não assiste, não está acostumado, né? Parece até que os caras são, entre aspas, melhores do que os da segunda ou da primeira, às vezes. Mas não é que o cara é melhor, ele tá lutando mais arduamente, entendeu? Porque tem razões para isso. Tá colocando a vida dele ali, né? Isso, ele tá botando mais energia. Ou da primeira e da segunda, às vezes ele pode. Por exemplo, uma coisa que é uma marca do profissional da primeira e da segunda divisão é quando ele percebe que ele vai perder, se aquela vitória para ele não é decisiva no campeonato, ele deixa. Porque se ele forçar muito, ele pode ter uma lesão e ficar fora o campeonato inteiro. Tem gente que não entende, assiste a luta e não entende, né? Por que o cara não se esforçou mais? Por que ele não... É porque existe um receio muito grande por parte de todos eles de não comprometer só o campeonato, mas às vezes a carreira inteira dele, dependendo da lesão. Então, faz parte de você ser um profissional, principalmente da elite, da segunda e da primeira divisão, faz parte da sua carreira você aprender a perder. Então, se você conseguiu a terceira, você vai subir vagarosamente, porque é difícil você conseguir 7-0 de cara. Você consegue 7-0 competindo lá embaixo na terceira divisão. Mas conforme você vai subindo, você vai conseguir 4-3 ali, né? Suando sangue. Então, vamos supor que você conseguiu, você virou uma Kushita de 1 a 10, que é o topo ali da terceira divisão. Você conseguiu ficar entre Makushita 1 e 10 e você teve um Kashikoshi legal, gostaram, tal, querem te colocar na segunda divisão de Júlio. Aí vira Sekitori, você entendeu, né? Aí vira segunda e primeira divisão, que é toda a diferença de prestígio, audiência de televisão, os auxiliares, salário, tudo. Muda, é como se fosse quase uma outra carreira, né? Mas o esporte é o mesmo, né? O que eles vão fazer basicamente é a mesma coisa, só que a cada campeonato eles têm que competir 15 dias e o Kashikoshi deles é 8 vitórias. Então, Sekitori, que é a segunda divisão e primeira, eles precisam ganhar 8. Esse é o número mágico da primeira divisão e da segunda divisão. 8 vitórias. Então vamos lá, segunda divisão, né? A segunda divisão é osso duro de roer 1000 vezes mais do que a Makushita, dá pra imaginar, né? Porque você tem também os melhores dos melhores da terceira divisão que subiram e alguns da primeira divisão que estão caindo para a segunda. Então é osso duro de roer também, 1000 vezes mais. São 15 lutas por torneio, você tem que ganhar 8 das 15, certo? Aí você vai subindo. O Júlio 16, Júlio, sei lá, 13, 10, 9. Aí você pode subir e descer também, né? Tem gente que leva muito tempo na terceira e às vezes também na segunda divisão. Porque às vezes você pode conseguir o Kashikoshi num campeonato, mas no outro você tem um Makekoshi, e aí sobe, desce. Aí talvez seria legal você mostrar aquela tela lá do cara do YouTube, se você tem aí rápido. Vamos ver se tem algum exemplo, vai para baixo aí, nesse desenho. Da direita, por exemplo, Aoyama. Aqui é a primeira divisão, mas dá para entender, né? Mais ou menos ali. Tá vendo as flechinhas lá embaixo? Tá? Então tá lá, Aoyama Megashira 10. Esse é o posto dele na primeira divisão. Aí tem as flechinhas. A primeira é M5, tá vendo? Sim. Megashira 5. Quando ele era Megashira 5, ele fez 6 e 9. Makekoshi. Caiu pra Megashira 8.
Aí ele fez 4 e 11. Makekoshi. Caiu pra Megashira 13. 13 já tá na borderline segunda divisão já. Aí teve o campeonato de março. O campeonato de março foi interessante, porque eu não tinha público por causa do coronavírus, né? Não teve nenhum público. 0. E o Aoyama foi muito bem. Ele conseguiu ganhar 11 de 4. Foi um belo Kashikoshi. Aí fizeram até a teoria a respeito de que o Aoyama não gosta do povo assistindo ele. Oi? Sente pressão, né? Não sei, timidez, pressão, alguma coisa. Porque diz que ele vai muito bem nos treinos também, né? E aí, sei lá, né? O que acontece na cabeça do cara. Que o psicológico é muito forte também nessas coisas todas. Né? Aí ele teve um Kashikoshi. Aí ele foi pra Megashira 4. Tá vendo aquele belo pulo? Sim. Porque foi um belo Kashikoshi. Né? Então ele não foi de 13 pra 12, pra 11. Não, é 11, 4. Manda ele pro Megashira 4. Só que o que aconteceu? 5, 10. Em julho do ano passado. Makekoshi. Megashira 7. 7, 8. Makekoshi. Tá vendo que como ele só perdeu 8, não mais do que isso, ele só caiu 1, né? Ele só caiu de 7 para 8. Dá para entender mais ou menos como funciona? Agora, só para você ver como isso é variável, né? O Midori Fuji ganhou o campeonato da segunda divisão em novembro. Por ele ter ganho, embora ele não fosse Júlio 1, acho que era Júlio 4, ele subiu para a primeira divisão. Eu nem sei onde ele tá, vai pra baixo, deixa eu ver. No Banzuke. Onde ele tá? Midori Fuji. Deixa eu fazer um Ctrl F aqui. Midori Fuji. Cadê o Midori Fuji? O Megashira 14. 14, tá vendo? Ele era Júlio, acho que 4, 3 ou 4. Não tava no topo, super topo da segunda divisão. Não, então, já subiram ele pra Megashira 14, mas se você vê as lutas dele, você vê a qualidade dele, você vê que ele é qualidade de primeira divisão, e já botaram ele lá em cima. Então, aí interfere em vários critérios, que podem até ser meio políticos, de, como eu falei, de prestigiar e tal, mais um ou outro, né? Mas, voltando então pra segunda divisão. Mas então, na segunda divisão, né? Aí todos os campeonatos, melhor dizendo, todas as divisões têm um campeão, certo? Então tem um campeão da sexta. Cada torneio tem um campeão de cada divisão. Então acabou o torneio, acabou. Tem um campeão de Nokuchi, campeão de Onidan, campeão Sandan, Yamashita, Júlio e Makuchi. Só que os campeões que são mais prestigiados são da segunda divisão e principalmente da primeira divisão. E são os campeonatos que são mais considerados para a carreira da pessoa, entendeu? Então, por exemplo, o Midori Fuji, ele ganhou a segunda divisão, se ele não fizer mais nada na vida dele, né? Não sei. Se ele não fizer mais nada, ele vai ser conhecido como campeão da segunda divisão. Ele ganhou a segunda divisão, porque é bem concorrido, então ser campeão faz diferença, assim, entendeu? Sim. Então, na terceira divisão, Makushita já acontece isso, mas na segunda e na primeira faz muita diferença. O campeão, a gente fala de Yusho, tá? O Yusho é o campeonato, ganhou o campeonato, né? Campeão, Yusho. E tem o Zensho Yusho, que é o que a gente quer ver se o Daieshi vai conseguir fazer esse Hatsubasho. Eu tô falando japonês quase já. Esse mês aqui tá tendo o campeonato Hatsubasho 2021. E o Daieisho, eu sei que você não assistiu, então vai ser spoiler pra você, sinto muito. O Daieisho tá invicto ainda, né? Tá com 6-0. Se ele consegue 15-0, é o que chama Zensho Yusho, ou seja, é o flawless victory do Mortal Kombat, né? Invicto, zerado, né? Isso é raro, obviamente. Tá? Aí eles fazem uma festa, tudo. O japonês adora festa nessas coisas aí. Então, eles fazem uma puta festa. O cara ganha, quando ele ganha a primeira divisão, ele ganha muita coisa. Ele ganha cerveja de graça o ano inteiro. Não sei quantos quilos de carne, 100 quilos de carne o ano inteiro. Carne de primeira, que é o Wagyu lá, Matsusaka. Ele ganha muita coisa. Eles dizem até que é um fator de prejuízo para o campeão se manter em forma para o campeonato seguinte. Mas enfim. Então, segunda divisão, Júlio, né? Se o cara vai ganhando 8-7, 8-7, 8-7, não precisa mais do que isso, ele vai subindo, vai chegando até Júlio 1, se for o caso, e vai para Makuchi, que é a primeira divisão. Makuchi, você entra como Megashira. Megashira tem mais ou menos de 16 até 1, né? Mas tem às vezes 17, tem 18, né? Por exemplo, Tokushoryu
ganhou o campeonato de janeiro do ano passado como Mega Shira 18. Né? Que é raro, mas aconteceu. E aí o que acontece? Mega Shira, muito bem. Até mais ou menos Mega Shira 5, 6, óbvio que é super competitivo, porque você está falando dos melhores de 1000, né? De 1000 lutadores, está falando dos melhores naquele momento. Então é a elite da elite. Então é óbvio que é competitivo. Porém, existe uma diferença entre até Mega Shira, de Mega Shira 17, 18 até o 4, 5, vamos dizer. É um certo nível de competição, certo? E as lutas são programadas dentro desse grupo, você entende? Se você é Mega Shira 16, eles não vão te colocar para lutar contra o Yokozuna, ele vai te destruir e também vai ser fácil para ele, provavelmente. Né? Não necessariamente, mas provavelmente. Então você vai competir com os caras que estão mais ou menos no seu nível, entendeu? Acho que isso é importante ressaltar. Quando tá tendo um campeonato, tanto na segunda divisão, ou na primeira, ou nas demais, não é um campeonato que todo mundo luta contra todo mundo. Né? Não, a organização do Sumo vai fazer um negócio que chama de Torikumi. O que é isso aí? É a programação das suas lutas, certo? Não são todas programadas por antecedência, porque não pode. Por que não pode? Porque tem que desempatar às vezes. Às vezes não, frequentemente. Então, geralmente, como é que é o Torikumi? Eles começam o campeonato. Eles fazem 2 dias de programação no Torikumi. Então, quem vai lutar contra quem no primeiro dia e no segundo dia. Entendeu? Então, eles fazem de 2 em 2. Dia 1 e 2, dia 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10 e assim por diante, tá? Por que eles não podem programar tudo de uma vez? Quem vai lutar contra quem? Porque tem que desempatar às vezes, certo? Sim. Então, por exemplo, o Tokushoryu, que era Mega Shira 18 em janeiro do ano passado, né? O Hatsubashi 2020. Ele não tinha por que lutar contra o Takakesho, que era o Zeki, certo? Porém, ele foi ganhando. Chegou uma hora que a disputa do campeonato estava entre ele, que era Mega Shira 18, e o Zeki Takakesho. Então a última luta do 15º dia foi entre o Takakesho e o Tokushoryu, entendeu? Sim. Então eles vão montando o Torikumi, que são as partidas, né? Eles vão montando conforme vai precisando desempatar. Tá? E ao mesmo tempo eles têm o critério de espetáculo, ou seja, lutas muito empolgantes, muito importantes, às vezes eles deixam para a última semana. Tá? Principalmente os últimos 3 dias. Última sexta, último sábado, último domingo. Né? Todo o campeonato dura 15 dias de domingo, de um domingo a um domingo. Né? Começa no domingo e termina no domingo. E as melhores lutas geralmente estão no último dia. É feito de um jeito que a disputa entre os mais altos são feitas geralmente nos últimos dias, sábado e domingo. Entendeu? Eles dão um jeito, eles sempre conseguem dar um jeito de que no domingo geralmente é a melhor luta, às vezes no sábado. Mas a melhor luta geralmente está nos últimos 2 dias. Não é a melhor luta, tá errado dizer melhor luta, a luta mais importante, né? Como eles precisam fazer o Banzuke pro próximo campeonato, né, que vai ser baseado nos resultados do atual, eles também estão preocupados em saber como é que eles vão organizar quem tá caindo. Pra ver quem é o pior. Isso acontece também. Pra ver quem vai cair mais. Né? Ou às vezes também o que acontece no Sumo. Alguém do topo da segunda divisão, por exemplo, luta contra alguém da base da primeira. Não sei se você já viu alguma vez. Já acontece várias vezes. É frequente. Eles fazem isso porque às vezes precisa fazer para ter a combinação suficiente lá de lutas. E às vezes também para testar se um cara tá merecendo subir e um cara tá merecendo ser rebaixado, entendeu? Entendi. Então ele bota lá um Mega Shira 15 para lutar contra um Júlio 2. Vamos supor que esse aqui tá bom, aquele tá ruim, né? Para ver se vale a pena mesmo trocar os dois de lugar no próximo Banzuke. Mas às vezes eles precisam fazer isso por questões de organização das lutas. Por quê? Você só luta contra um oponente uma vez no campeonato. Exceto se tiver que ter playoff. Né? Se não tiver um playoff, você vai lutar contra cada pessoa só uma vez no campeonato. Então se você luta contra um cara, já eliminou ele para sempre, exceto o playoff, o resto do campeonato, certo? Mas tem uma outra coisa importante que faz diferença, que é o seguinte: você não compete contra colegas de estábulo.
Quanto mais gente do mesmo estábulo forte, mais eles se ajudam, porque eles não lutam entre si, eles não precisam disputar entre si, mas eles vão eliminando os outros, entendeu? Então, não existe disputa entre riquistas do mesmo estábulo, exceto o playoff para decidir um título. Tá? Então vamos lá. Primeira divisão. Como eu estava dizendo, da base da primeira divisão até mais ou menos Mega Shira 5, é uma disputa ferrenha, porém tem um certo nível de competitividade. Quando o cara chega em Mega Shira 4, aí ele chega vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Na grande encruzilhada, né? Porque ele vai começar a competir com os caras que estão realmente no auge do auge do auge. Tá? Então, Mega Shira até o número 1, né, que é o mais alto do Mega Shira, disputa contra o Sanyaku. O que é o Sanyaku? São os 4 principais rankings do sumo. Tá? Komusubi, acima do Komusubi, Sekiwake, e acima do Sekiwake, Ozeki e Yokozuna. Ok? Esses 4 são chamados de Sanyaku. Tem alguma diferença de questão de salário? Não, na verdade salário tem, mas salário tem diferença entre todos eles. Quanto mais você sobe, mais você ganha dinheiro. Mas tem muita diferença de prestígio você ser Sanyaku, entendeu? Na sua aposentadoria pode fazer muita diferença se você conseguiu virar Sanyaku na sua vida. Então são esses 4 rankings. O mais baixo é o Komusubi, logo acima do Mega Shira 1 tem Komusubi. Aí tem o Sekiwake, aí tem o Ozeki e Yokozuna. A promoção para Komusubi e Sekiwake segue o mesmo critério de todo o resto que a gente viu da segunda e da primeira divisão. 8 de 15, certo? Kashikoshi é 8 de 15. Na verdade, o Kashikoshi é 8 de 15 até pro Yokozuna, né? Mas faz diferença até o Sekiwake. Então, se você é muito bom no sumo, você entrou na nossa divisão de Nokushi, Jonidan, Sandani, Makushita, ralou no Makushita, entrou no Júrio, conseguiu disputar no Júrio, entrou no Makuchi, primeira divisão. Aí você vai ralar. Se você conseguir ganhar 8 de 15, você chega até Sekiwake. Porque você vai ser promovido, porque você teve o seu Kashikoshi, e até Sekiwake você tem a possibilidade de chegar. Só que aí tem o primeiro problema. Primeiro problema grande. Espaço para entrar. Se já tem Sekiwake lá, 2 ou 3, talvez eles não abram um quarto lugar. Geralmente só tem 2 de cada. 2 como subs, 2 Sekiwakes, 2 Ozeki, 2 Yokozuna. Mas às vezes tem mais, porque eles vão acomodando, entendeu? Ozeki, eles têm que ter mais de um se for o caso, porque se o cara atinge os critérios, eles têm que abrir espaço. Então Ozeki você pode ter, na verdade, 4, 5, tá? Às vezes tem 6, já teve caso de ter 6 Ozekis. Pode ser até que mais do que isso, mas que eu me recorde, já vi, acho que 6 Ozekis. Então você vê que o cara é bom. Só de chegar na primeira divisão é óbvio que o cara é bom. Tem os caras que estão no topo da terceira e na segunda são muito bons. Na primeira, óbvio, o cara tem que ser muito bom para chegar aí. Mas o teste de fogo dele vai ser por volta do Mega Shira 4. 4, 3. Porque ele vai começar a disputar com os caras que estão acima. E aí é fogo bravo e às vezes o cara cai e não volta nunca mais. Vou te dar um exemplo. O Daieisho, que tá para ganhar esse campeonato, porque ele já destruiu todo mundo já. Os principais que estavam acima dele, né? E tá Zensho até agora. Ele deve, sei lá, ganhar um campeonato, acho. Sei lá, vai saber, isso não é uma maluquice. Vamos supor que o Daieisho ganha. Ele é Mega Shira 1. Ele não vai pra Komusubi, ele vai pra Sekiwake com certeza se ele ganhar o campeonato. Isso é com certeza absoluta. Entendeu? Mas ele vai ser mais do que Sekiwake na vida dele. Isso não dá pra saber, porque aí vem os critérios dos postos acima, que são diferentes. Entendeu? Ele já foi Sekiwake. Foi ano passado. Ele foi Sekiwake, eu acho que ele fez, se eu não me engano, 5 e 10. Porque é dureza. É dureza. Mas ele deve estar com alguma lesão, alguma coisa que ele estava se recuperando. E agora ele voltou com tudo. Mesmo que ele ganhe o campeonato Zensho Yusho 15-0 como Mega Shira 1, ele não vai passar de Sekiwake. Por que não? Por quê? Então, aí vem os critérios de promoção do topo do sumo, tá? Ozeki. Ozeki é a função, é o cargo de maior prestígio do sumo historicamente, desde sempre. O Yokozuna foi inventado depois de um certo tempo, tá?
O Sumo, quando ele começou, ia até o Zeki só. Não tinha Yokozuna. Yokozuna veio depois. Então o Zeki quer dizer campeão. Tá? E tem um critério específico. O Kashikoshi não adianta nada. Tá? O Kashikoshi é a obrigação do Zeki. Ou seja, ele precisa ganhar. Se você chegou ao Zeki, que eu vou explicar como é que chega. Você chegou lá, você precisa continuar ganhando 8 de 15. Isso é obrigação. Se você não conseguir, aí tem um critério de rebaixamento, que eu vou explicar. Tá? Mas como é que você chega ao Zeki? Você tem que ser Sekiwake. E você tem que ter acumulado nos últimos 3 campeonatos pelo menos 33 vitórias. Porque é um cargo de muito prestígio, o Zeki. Entendi. Então, eles não querem dar pra qualquer um. Não é só você ter números, você tem que ter qualidade, tem que mostrar que tem qualidade. E o critério rei, assim, não é o critério rei, como é que eu diria? O que eles querem mesmo é que você seja campeão, porque o Zeki quer dizer campeão. Eles querem que você dispute o campeonato e que, de preferência, você consiga ganhar pelo menos um. Às vezes, você tem promoção de Ozeki que não ganharam nenhum campeonato. Aconteceu várias vezes. Porque o cara atingiu critérios, mas ele disputou campeonatos, entendeu? Então isso faz diferença e com certeza você ser campeão. Você ser campeão ajuda muito a ser, mas não é necessário. Acontece você virar o Zeki sem... Por exemplo, atualmente todos os Zekis são campeões, já foram campeões. Então a Sanayama já ganhou um campeonato, o Shodai já ganhou um e o Takakeshi já ganhou 2. Mas olha que engraçado, você tem logo abaixo ali o Mitakeumi, quer ver abaixo um pouquinho aí. Mitakeumi já ganhou 2 campeonatos. E ele é como sub. Por quê? Ele conseguiu ganhar campeonatos, mas ele não conseguiu o critério de consistência, entendeu? Que são essas 33 vitórias em 3 campeonatos. A questão do Ozeki é o seguinte, o problema é chegar lá, porque você precisa ser muito consistente. Tô falando, Mitakeumi, que é um excelente lutador de sumo, já ganhou 2 campeonatos, e ele não conseguiu virar o Ozeki ainda. Vamos lá, o critério de chegada no Ozeki a gente já falou que é esse de consistência, que é o sonho de todo lutador de sumo é virar o Ozeki, óbvio. E é muito prestigiado, assim, é muita coisa, o cara tem muita mídia, muita audiência, muita coisa. Ele já tem uma praticamente garantida a aposentadoria dele no sumo, entendeu? Para virar o Yakata e tudo. Então, o Ozeki é o supra-sumo aí do negócio. Aliás, supra-sumo é o Yokozuna, mas enfim, o Ozeki já é um negócio muito espetacular. Para chegar lá, esse é o critério, tá? Você 33 vitórias em 3 campeonatos e, de preferência, você ganhar um campeonato ou pelo menos disputar um campeonato como vice-campeão. Se você chegou lá, muito bem. Então agora você virou o Zeki. Qual é a sua obrigação? 8 vitórias, Kashikoshi. Certo? Se você tiver Kashikoshi, você mantém o cargo de Ozeki. Você é o Ozeki. Você fez o seu mínimo, a sua obrigação. É esperado que você dispute campeonatos. É esperado que você dispute. Mas se você não conseguir os seus 8, você vai longe. Você vai até onde você aguentar. Em alguns casos, tem casos que ficam muito tempo nessa posição. Talvez o mais famoso dos últimos tempos foi o Ozeki Kaiyo, né? Que ficou chamado até Ozeki de Ferro, porque ele ficou, sei lá quantos anos, acho que 10 anos com o Ozeki. Se ele for Makekoshi, ou seja, tiver mais derrotas do que vitórias, o que acontece com o Ozeki? Ele entra num sistema que chama Kadoban. Então o Kadoban, o que é esse sistema? Ele serve para que o Ozeki não perca a posição dele de uma vez. Então o rebaixamento não é igual aos outros, ele tem um privilégio, né? Então todos os outros, se você tem Makekoshi, já era, você já perdeu, certo? Cai da sua posição como inferior. O Ozeki não. Qual é o privilégio do Ozeki? Você pode fazer um Makekoshi e você vai para o próximo torneio como Kadoban. Então você mantém o posto de Ozeki, só que você tem que ganhar as 8 de novo. O critério é o mesmo. Tá? Se nesse campeonato, como Kadoban, você continua sendo Ozeki, não conseguiu as 8 de novo, Makekoshi de novo, aí existe um rebaixamento para Sekiwake, só que você ainda tem um privilégio. Você não precisa, como Sekiwake, né? Foi rebaixado para Sekiwake. Eles chamam até de Ozekiwake, né? Esse cargo de Ozeki rebaixado. Por que eles chamam de Ozekiwake? Porque você tem um privilégio ainda. Você não precisa fazer as 33 vitórias em 3 campeonatos de novo para voltar. Você só precisa ganhar 10 no próximo campeonato. Se você conseguir as 10, você volta ao Ozeki, não precisa das 33. O Takakeshi já conseguiu. Ele estava ao Ozeki, entrou em Kadoban,
Em Kadoban, ele fez a cagada de disputar com o Mitakeru em uma luta. Essa eu vi, que eu já estava acompanhando. Ele fez uma cagada de ir além do limite dele. E na hora que aconteceu, eu falei, ele não deveria estar fazendo isso. Porque ele estava querendo proteger o status, né, de Ozeki, não ser rebaixado. Mas ele fez uma lesão que tirou ele do campeonato. Então não adianta você ganhar uma luta e perder as outras, porque você não vai poder, né? Aí ele caiu para Sekiwaki. Mas ele conseguiu as 10. Tem um outro Ozeki voltando agora, que é a história mais espetacular de retorno de Ozeki, que é do Teruno Fuji, né? O Teruno Fuji ele quase virou Yokozuna, que eu já vou explicar agora o que é, como é que chega lá. Ele quase virou Yokozuna, ele era Ozeki, quase virou Yokozuna. Aí ele foi rebaixado, ele teve vários problemas de saúde ao mesmo tempo. Diabetes, não sei o que no joelho, não sei o que lá, ele se fudeu completamente. E ele caiu pra 5ª divisão. Caramba. Johnny Dan. E de Johnny Dan, ele foi. Clica aí no Teruno Fuji, que hoje é Sekiwaki, imagina isso. Mesmo que ele não vire Ozeki, só o que ele já fez, tá lá em cima. Legal. Maizumo, Jonokuchi, Johnny Dan, Juryo, Megashira, Sekiwaki, Ozeki, tá vendo? Ele virou Ozeki em julho de 2015. Ele foi até março de 2017. Aí ele quase virou, em julho de 2017, ele quase virou Yokozuna. Mas ele teve uma lesão gravíssima, ele ficou lá pra Johnny Dan, tá vendo? Johnny Dan 48? Uhum. É o retorno mais espetacular de todos os tempos do sumo, talvez. Ele de Johnny Dan 48, que é uma coisa até que alguns consideraram contra a tradição. O Ozeki não pode lutar na 5ª divisão, né? Ser rebaixado de Ozeki e lutar na 5ª divisão. Mas ele quis continuar disputando, não quis nem saber da tradição. Johnny Dan, Sandami, Makushita, até o Makushita 10, ganhou o campeonato Makushita 10, Júlio, ganhou o campeonato em Júlio, subiu para Megashira, ganhou o campeonato da 1ª divisão, voltou para como sub-Sekiwaki agora, e agora tá querendo voltar a ser Ozeki. Tá, então vamos lá, agora vamos falar do final aqui, que é o Yokozuna, tá? Então Ozeki é o campeão, né? Um cara que é muito bom, ou ele já ganhou o campeonato, ou pelo menos ele conseguiu aqueles números que a gente falou. Aí, vamos supor que você chegou ao Ozeki e tal, muitos se aposentam como Ozeki, não tem problema nenhum. Você pode até ser multicampeão e não virar Yokozuna, tá? Qual é o critério para você virar Yokozuna? Aí fica muito subjetivo. Existe até um conselho que chama Conselho dos Yokozunas. Não é o Conselho dos Yokozunas, como que é? Eu esqueci o nome agora. É um grupo de pessoas que se reúnem só para definir quem merece ser Yokozuna e quem não merece. E eles também, quando uma pessoa vira Yokozuna, como Yokozuna não pode ser rebaixado, não existe rebaixamento do posto de Yokozuna. Então o Yokozuna, ou ele continua lutando, ou ele se aposenta. Então esse conselho de Yokozunas, eles recomendam uma promoção para Yokozuna e recomendam a aposentadoria. Então o que você precisa fazer para você virar Yokozuna? Você precisa ser um Ozeki, ter o cargo de Ozeki, e vencer 2 campeonatos da 1ª divisão consecutivos. Tá? Esse é considerado o melhor critério, o critério mais seguro. Ou seja, se você conseguir isso, dificilmente eles não vão te dar como regra o cargo de Yokozuna. Tá? Isso quer dizer que um Ozeki pode ganhar vários campeonatos e não virar Yokozuna? Pode. Tem vários casos na história, por exemplo, o Konishiki, um Ozeki que acho que ganhou 3 campeonatos, mas não foram consecutivos. Entendi. Não virou Yokozuna. Existe o caso do Kaio, que é um Ozeki de ferro que eu falei. Ele ganhou 5 campeonatos na vida dele, da 1ª divisão. Só que ele não ganhou consecutivamente. Então, ele não atingiu o critério para ser Yokozuna. Tá? Agora, isso é muito confuso porque esse de não atingir o critério, às vezes, sem o critério, existem promoções para Yokozuna. Às vezes eles combinam uma vice-campeonato com um campeonato. Eles fizeram, por exemplo, recentemente eles fizeram isso com o Kiseno Sato, que foi o último Yokozuna que foi promovido. Já se aposentou. Kiseno Sato, ele em janeiro de 2017 ganhou o primeiro campeonato dele. Só que em novembro ele já tinha sido vice-campeão.
Mas não é só isso. O pessoal fala, deram uma canja pro Kiseno Sato. Tem muita gente que não gosta do Kiseno Sato, porque tem o Hakuho, que é super campeão, e, né, enfim. Mas o fato é que o Kiseno Sato já tinha sido vice-campeão várias vezes. Então, quando ele conseguiu um vice-campeonato em novembro de 2016, e em janeiro de 2017 ele conseguiu ser campeão, já deram para ele a promoção para Yokozuna. E aí, em março de 2017, ele ganhou o campeonato. Ele conseguiu 2 seguidos, que seria o critério, então ele lavou a alma dele. Né? Ele conseguiu o critério que garantiria. Só que ele teve uma lesão que acabou com a carreira dele. O Harama Fuji fez um Tatiai lá que destruiu ele. E eu nem sei como ele conseguiu ganhar aquele campeonato lá. Então, vamos lá. Indo além, na questão da confusão do critério de promoção, ainda falando disso. Né? Você tem Yokozunas na história que não ganharam nenhum campeonato. Entendi. Por exemplo, teve um caso na década de 80, na verdade, do Yokozuna Futahaguro. Ele não ganhou nenhum campeonato e foi promovido para Yokozuna. Logo em seguida ele se aposentou, porque ele não conseguia ganhar. Né? Mas dentro ali da situação da época, né, eles resolveram promover ele para Yokozuna. Você já assistiu aquele filme do Van Damme, que tem uma disputa no Oriente? Bom, todo filme do Van Damme é uma disputa no Oriente. Mas aquele filme que ele vai e tem vários caras de várias técnicas, e tem um lutador de sumô. Esse lutador de sumô do filme do Van Damme é o Yokozuna Futahaguro. Entendi. Ele fez esse papel depois. Né? Ele não tinha mais nada para fazer, porque, né, ele ficou muito desprestigiado, porque ele foi promovido, mas não correspondeu. Então tem Yokozunas que viraram Yokozuna sem ganhar campeonato nenhum. Tem caras que ganham campeonato e não viram nem Ozeki, é o caso do Mitakeumi, já ganhou 2, nem Ozeki não conseguiu virar, porque não conseguiu o critério. Então isso é meio bagunçado. O mais limpo que tem são 2 campeonatos, como Ozeki, você ganha 2 campeonatos seguidos. Tem que ser Ozeki e tem que ganhar 2 seguidos. Se você conseguir isso aí, é meio que garantido que você vai virar Yokozuna. Embora não é 100%. Por exemplo, o Takakesho é Ozeki, ganhou o campeonato de novembro, mas os caras já tinham falado por ele que nesse campeonato aqui, que ele tá dando um vexame, aliás, ele tinha que ganhar pelo menos 14 lutas. Por quê que falaram isso? Porque os outros Ozeki estão ruins, porque eles estão em Kadoban, e não tem Yokozuna disputando. Então como é que a gente vai fazer o Takakesho virar Yokozuna se ele não tá realmente tendo competição, entendeu? No nível dele. Né? Então já tinham falado pra ele, pra virar Yokozuna do jeito que tá, só se ganhar 14. Se fizer 14 e 1 pelo menos. No fim, não vai fazer nada disso, porque já perdeu 5. Né? Se você quiser ver uma luta muito bonita de um cara que virou Yokozuna com o critério mais limpo possível, você tem que ver o Yokozuna Haruma Fuji. Né? Ele era Ozeki, né? E aí ele era meio inconstante, ganhava, perdia, conseguia se virar, mas de repente ele começou a ter uma melhora na carreira dele e ele fez 2 Zen Shoyushu seguidos. Né? Conseguiu 2 15-0 na primeira divisão, que é uma coisa assim. Um Zen Shoyushu na primeira divisão já é um troço fora de série. Né? 2 seguidos é um negócio espetacular, realmente. E aí quando ele ganha do Hakuho na última luta, que não é qualquer um, é o Yokozuna Hakuho, você vê que realmente ele lavou a alma dele, ele conseguiu assim, uma coisa que ninguém pode tirar dele, entendeu? É uma conquista muito decisiva, né, na carreira dele. Esse aí que tá aparecendo, esses 2 aí que estão aparecendo aí em cima, são os 2 atuais Yokozunas, né? O Hakuho e o Kakuri. Os 2 são da Mongólia. Existe uma situação no sumo japonês profissional que é o seguinte: só existe Yokozuna mongol desde 2002, se não me engano. Tirando o Kiseno Sato. O Kiseno Sato foi uma interrupção nisso daí, né? Até o ano 2000, os Yokozunas eram japoneses. Teve 2 havaianos, que é o Akebono e o Musashi Maru. Aí veio o Yokozuna Takanohana e o irmão dele, o Akanohana. Aí veio o Yokozuna Asashori, o primeiro mongol Yokozuna. Né? Ganhou muitos campeonatos. Ganhou 20... Quanto que ele ganhou? Nem sei lá. 20 cacetadas de campeonato. Da primeira divisão. Né? E logo depois veio o Hakuho, que é esse da esquerda aí, tá vendo? O Hakuho também é da Mongólia. Ele é Yokozuna, obviamente. E ele já ganhou... Você já sabe quantos campeonatos ele ganhou? Ele ganhou 44 campeonatos. Ele é o recordista absoluto, assim, não tem nem o que disputar. Ele só não conseguiu uma coisa que ele não vai conseguir mais, que era quebrar um recorde de um Yokozuna anterior, da década de 30, que chamava Futabayama, que o Futabayama conseguiu 69 vitórias consecutivas.
O Hakuho conseguiu 67 vitórias. Nossa, que bosta. Ele perdeu pro Kisenosato. Essa vitória do Kisenosato é espetacular. Você vê a cara do Hakuho, ele não acredita, porque ele tava no auge dele. Agora o Hakuho não tá no auge dele, tá na casa dele lá. Mas no auge dele, ele destruiu os caras em 2 segundos. Eu recomendo você assistir as lutas dele, que são muito boas. E ele meio que não tinha disputa, né? Mas aí o Kisenosato ganhou dele na 68ª, que seria a 68ª vitória. Faltava 3 pro Hakuho bater esse recorde. Na 68ª, o Kisenosato ganhou dele. Os japoneses vão absolutamente à loucura, porque o Kisenosato é japonês. Então o Kisenosato foi lá e destruiu o Hakuho. Destruiu não, né? Ele destruiu no próximo campeonato. De janeiro de 2012 ele destruiu mesmo. Aqui, mas basicamente assim. Então você teve uma série de Yokozunas mongóis, né? O Hakuho, o Asashoryu primeiro. Tá? Enfim, Yokozunas, né? Só recapitulando. Os 2 Yokozunas atuais são mongóis. Qual é a ordem dos Yokozunas aí? Depois do Takanohana, você tem o Asashoryu, que era mongol, que é assim, as lutas do Asashoryu com o Hakuho talvez estejam entre as melhores que existem para assistir. Aí os Yokozunas foram Hakuho, Asashoryu, Hakuho, aí veio o Haramafuji, que é outro mongol, e veio o Kakuryu, que é outro mongol também. Então foram, né, Asashoryu, Hakuho, Haramafuji, Kakuryu. 4, tá? 4 Yokozunas mongóis seguidos. E aí veio o Kisenosato, né, que conseguiu competir muito bem com eles aí. Foi promovido, mas teve uma lesão gravíssima e foi aposentado. Então o Yokozuna funciona assim, tem um critério, o melhor é 2 campeonatos seguidos, como o Ozeki, em seguida, tem que ser seguido. Não pode ganhar um, perder o outro, não. Você é um Ozeki, você é um eventual campeão. Você tem que ser um grande campeão. Yokozuna quer dizer grande. Yokozuna literalmente quer dizer corda branca, né? Porque eles têm aquela. No cerimonial tem aquela coisa que eles colocam lá do ritual deles lá. Aquela corda branca amarrada, né? Enrolada lá. Isso quer dizer Yokozuna, corda branca. Mas é considerado que o Yokozuna é um grande campeão. O Ozeki é um campeão, um cara que de vez em quando ganha, certo? O Yokozuna é um grande campeão, é um cara que ele ganha muito, né, fora de série. Tá? E aí o Yokozuna, o que acontece? Como você tinha perguntado, né, o cara pode não comparecer? Pode. Né? Ele não perde o cargo do Yokozuna. Ele vai se aposentar por recomendação quando a coisa vai ficando feia. Né? Mas não tem um critério de quanto tempo ele pode ficar sem disputar. Tá? Isso aí é subjetivo e é muito disputado. O próprio Kisenosato criou um grande precedente, porque ele virou Yokozuna e disputou como Yokozuna e ganhou um campeonato com uma lesão seríssima. Ele ficou muito tempo sem disputar. E foi considerado assim, justo que ele ficasse muito tempo sem disputar, porque a lesão dele foi muito grave e todo mundo queria ver ele disputando como Yokozuna, né? E basicamente a situação que a gente tem é essa. Agora os 2 Yokozunas estão. A última grande disputa que eles fizeram foi em março do ano passado. Então é isso, meu caro. O critério para Yokozuna é esse. Agora a gente tá numa fase de sumo que você tem novos Ozeks querendo subir, mas tá difícil. Eles mal estão conseguindo o Kashikoshi. Imagina ver a Yokozuna. Você pode ter períodos inteiros sem Yokozuna. Tá? Que acho que é o que vai acontecer esse ano, inclusive. Os Yokozunas devem se aposentar antes de alguém conseguir virar Yokozuna. É assim, o sumo, a pessoa ela só vai gostar se ela assistir. Não tem outro jeito. Falar só sobre não adianta, a pessoa vai ter que assistir essas coisas. Então é importante indicar para as pessoas o acesso que elas têm para assistir. Hoje em dia tem o YouTube, né? Mas também tem um aplicativo que funciona tanto para Android quanto para iPhone, iPad, iPhone e tal, que é o da Associação Oficial do Sumo. Que dá para você ver as lutas. Ó, esse aplicativo aqui, ó. Você pode ver as lutas no seu celular ou no seu tablet desde maio de 2011. Não, maio de 2010.